tarde, falar da luz do Pai, Espírito Santo e Santa. Aquela luz representa o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Cristo, o Espírito Santo sagrado da luz, como Cristo disse, que mandaria o Pai enviar o mensageiro, o Espírito da verdade, o Espírito Santo da verdade. Aquela luz é o Espírito de Deus que o Cristo enviou, é o Espírito da verdade que disse ser dito por próprio Jesus Cristo para os seus discípulos, que o Espírito da verdade viria assim na sua segunda vinda para levar o povo embora. Então Jesus Cristo já está voltando e a luz do Espírito da verdade, que é aquela luz ali, parece um sal ali em cima, mas não é, que ele é o Espírito da verdade, o Espírito Santo e Santa da verdade. Aquela luz representa o Pai, Espírito Santo e Santa, o Espírito da verdade, o Espírito que não mente, o Espírito que honra a verdade. O Espírito que leva a salvação, na verdade, é o Espírito Santo, o Pai, a luz sagrada que dá a vida eterna. E como Cristo disse para os seus discípulos que o Espírito Santo e Santo, o Pai, era verdadeiro, e aquela luz ali, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Pai Criador, o Pai Yud-Rei, Vav-Rei, o Rei, o Yud-Rei é o nome do Pai, o Deus Pai, Yud-Rei, Vav-Rei, que é rei. Então Pai, um rei que manda nos filhos e nas filhas, e todos os filhos têm o seu Pai rei, o Pai justo, o Pai honesto, o Pai dos 7 Espíritos Santo do livro do Apocalipse, escrito por João, dado por Jesus Cristo, que João escreveu o livro do Apocalipse, onde que viu os 7 Espíritos de Deus descendo do trono do céu. É o 7 Espíritos de Deus que habita no céu, é o 7 Espíritos de Deus que reina sobre a terra, é o 7 Espíritos de Deus que comanda o mundo todo. Eu chamo o homem Ricardo Sanada, não sou nós mesmos não, sou diferente de nós mesmos é um, Ricardo Sanada é outro. Então Ricardo Sanada é um diferente de nós mesmos, né? Igual a nós mesmos não. Então tudo que nós mesmos fala que é Ricardo Sanada é mesmo que eles, são mentira, porque Ricardo Sanada é um. E aquela luz do Pai Espírito Santo também não é nós mesmos não, é diferente de nós mesmos, são duas coisas diferentes. Aquela luz do Pai Espírito Santo e Santa não é nós mesmos também não, é diferente de nós mesmos, aquela luz do Espírito Santo e Santa. E Ricardo Sanada que ensina sobre a luz, aquela luz do Espírito Santo e Santa que está vindo ensinar para o próprio Ricardo Sanada. Então nós mesmos é diferente da luz do Pai Espírito Santo, nós mesmos é diferente do Ricardo Sanada que está ensinando sobre a luz do Pai Espírito Santo. São diferentes, não são as mesmas pessoas, não são igual, mesmo quer dizer a mesma pessoa e não é a mesma pessoa e não é a mesma luz do Pai Espírito Santo, é diferente, então são diferentes as coisas. E os ensinamentos são diferentes também. Então está ensinando coisas diferentes, ensinando coisa errada, ensinando a fazer algo errado. Então não é aquela luz do Espírito Santo, que é aquela luz como o sal, o Pai Espírito Santo e o Ricardo Sanada, que aprende com aquela luz todos os dias, que ensina, não é nós mesmos que ensina para o Ricardo Sanada e nem para a luz do Pai Espírito Santo. Eles deviam estar aprendendo e não querendo ensinar, e diz que não precisa aprender nada, porque eles que sabem ensinar para os outros, fazer as suas maldades, querer as coisas dos outros, e é coisa de Satanás, não é coisa do Pai Espírito Santo. Então não leva a salvação, mas leva o diabo da perdição eterna. Nós mesmos corrigimos os seus erros e os seus nomes, porque não é a mesma coisa que a luz do Espírito Santo e Santo Pai, não, é diferente. Não é a mesma coisa o ensinamento do Ricardo Sanada também não, é diferente também. Então ensina diferença de ensinamento, diferença de quem aprende, diferença de quem ensina, que é aquela luz do Pai Espírito Santo, diferente de Ricardo Sanada que está ensinando. Então são todos diferentes.
diferente do outros, não são as mesmas coisas, não é igual a luz, não é igual aquela luz do Pai Espírito Santo, é diferente a luz do Pai Espírito Santo, é diferente do Filho do Espírito Santo e Santa, então seria igual, não diferente. Mesmo significa a mesma coisa, e mesma coisa não é a mesma coisa, é diferente, então não são as mesmas coisas, são diferentes, e aprende a corrigir o erro da diferença, e não é as mesmas coisas nunca, sempre diferente de ser as mesmas coisas. Então vamos corrigir o erro aí, se nós mesmos aí tem que aprender a corrigir o seu erro, que não é a mesma coisa que os outros, é diferente dos outros, é diferente das outras coisas, é diferente das coisas que os outros têm, é tudo diferente. Aprende direito para se ensinar direito e não errado, porque a luz do Pai Espírito Santo está para salvar, e se você não sabe ensinar, se nós mesmos quer ser igual à luz, quer ser igual às outras coisas, é melhor ele mudar de ideia e não ser igual, ser diferente das outras coisas, e aprende a ensinar diferente do que está ensinando aí para os outros e as outras.